Você pode continuar. Fala, galera! Oi, gente! Então, finalmente aparecemos por aqui pra contar uma história que é muito esperada, né, por alguns que sempre falam, olha, vocês tinham que colocar um pouco da história de vocês, contar um pouco. Então, como você já viu no título, a gente vai estar contando um pouco da nossa história, Nossa né? história. Vamos contar nossa história desde lá de começo pra você saber como que foi. E assiste até o final, eu acredito que você vai gostar muito da nossa história, é uma história bem legal. Bem E, engraçado. e é isso, então vamos começar. Presta atenção em cada detalhe. Então, gente, a nossa história começou lá no ano de 2019. Sim. Quase 4 anos atrás. Uhum. Eu comecei a fazer o ensino médio no Colégio da Polícia Militar e sem intenções de começar um relacionamento, de namorar. Mas aí, a gente se conheceu. E foi bem aleatório, a gente se conheceu através do Holy Spark. Pra quem acompanha a gente nas nossas redes sociais, sabe que é um movimento evangelístico que é feito nas escolas. E eu entrei bem no início, acredito que na segunda ou terceira reunião do Holy Spark, eu pedi para participar junto com a minha amiga Cristal e a gente entrou na organização. É um movimento que queimou muito nos nossos corações, principalmente porque a gente queria de alguma forma levar Jesus para aquela escola. E quando a gente viu o pessoal lá queimando por Jesus, a gente falou, não, a gente tem que entrar. E aí eu fiquei durante todo o meu primeiro semestre focada nos estudos. Não vou falar isso, mas senão vão rir de mim. Até que chegou o segundo semestre do ano, que foi quando o Matheus resolveu entrar Sim. pra organização, pra diretoria do Holy Spark, né, amor? E isso, quando eu tava no terceiro ano, eu vinha numa rotina de estudos assim, eu vinha estudando bastante, e lá no colégio já tinha algumas atribuições como socorrista. E então por conta disso eu, tipo assim, não tinha tempo pra quase nada. Eu só realmente chegava no colégio, sentava na minha carteira, ia estudar e os intervalos também. Então acaba porque eu tinha o meu ciclo de amigos ali, não estava aberto em nada pra relacionamentos e tava focado nisso. E logo após quando eu voltei, né, no segundo semestre, eu vi o Holy Spark acontecer, participava, eu achava muito bacana, mas Deus colocou no meu coração de participar daquilo, entrar como alguém participante. E algumas pessoas me convidaram também, então foi quando eu pude entrar e conhecer todo mundo. Na verdade, assim, eu entrei meio caladinho, mas conhecendo todo mundo. E foi nessa oportunidade que a gente se conheceu, né, realizando esse projeto evangelístico. E demorou antes de começar a se falar, né? Como é que foi, meu amor? Aí, gente, foi muito engraçado, porque ele entrou no início do segundo semestre, mas a gente não conversava. Na verdade, a nossa diretoria lá, o pessoal que organizava, a gente se encontrava 2 vezes na semana, que era na segunda-feira, no intervalo do café da manhã, para orar, para discutir o tema, quem ia trazer a palavra, quem ia fazer o louvor. E na terça-feira a gente realizava o Holy Spark, né? Aí o que aconteceu? O Matheus, pra quem não conheceu ele antes, ele era uma pessoa extremamente tímida. Ele ainda é, mas hoje ele... Não, ele não é mais, não. Né? Ele não é mais tímido, mas Fleumático. ele era muito tímido e muito fleumático. Então, todas as reuniões, ele não falava nada. A gente discutia, a gente conversava, ele ficava lá. Amém. Amém. Ele ficava com a mão assim, gente. Vou botar a mão pra trás. Botar a mão pra trás. Tô descansado. E a gente lá, conversando, discutindo, resolvendo as coisas, e ele não falava nada. Até que chegou um dia, no final do ano, assim, mais ou menos em outubro, não era bem no final do ano, ia ser um dia que eu ia ministrar o louvor, e o tema seria sobre graça. E aí, você pode contar, contei algo. Aí o tema, né, da reunião do Holy Spark seria graça, e a gente tava definindo qual seria a música, porque a gente sempre definiu uma música principal, né, pra ficar mais na cabeça do pessoal. E quem ia tocar, porque o pessoal que tocava geralmente pra gente não ia poder estar lá no dia. E aí foi então que eu me dispus, né, a tocar. E a gente descobriu que ele tocava. Porque eu ficava na minha, não falava nada. Eu falei, gente, se eu quiser eu toco e tal. E aí foi que eu disse que ia tocar. E além disso... foi a primeira vez que eu olhei pro Matheus. Verdade. Porque, gente, eu não consigo lembrar. Talvez a gente até conversou, talvez a gente até se cumprimentou alguma vez. Mas eu realmente não consigo lembrar de eu tendo uma conversa com o Matheus, ou de eu olhando pra ele antes desse dia. Porque realmente, eu acho que foi só ele falar, eu toco. Aí eu comecei a olhar pra ele assim. Mas, de verdade,
Inclusive, eu e a Cristal, a gente era da diretoria, né? E o Matheus, ele era meio conhecido lá no colégio porque ele era socorrista e bonito também. Então, as meninas do nosso primeiro ano ficavam falando muito de um tal, de um PS lá, e a gente não sabia quem era. E a gente até ficava falando, que PS é esse? Aí, quando ele entrou na diretoria do Rollins Park, que aí as meninas vieram falar, ele é crente, ele tá organizando, aí a gente... então aquele que é o PS, mas a gente continuou sem saber qual era o nome dele, a gente chamava ele de PS. Ela só me conhecia por isso. Como PS. Então, a partir desse dia que eu fui descobrir que o nome dele era Matheus. E qual foi a discussão, amor? Como que a gente A se discussão foi a seguinte, eu falei que ia tocar. Não, E a aí... gente tava decidindo uma música. Aí a música Eu falei que eu queria cantar Maravilhosa Graça. Aí começou uma discussão lá do Iago e do Matheus. Foi, porque assim, eu conhecia, eu achei que eu conhecia a versão Tremenda Graça, não Maravilhosa, que era a que ela queria. E aí eu peguei no pé e falei, não, vamos cantar Tremenda, gente, eu acho que mais massa, eu acho mais legal e tal, a letra mais bonita. E o Iago, não, beleza, vamos tocar. Ele também falando e a Roberta é contra. Não, Maravilhosa Graça é melhor. Aí por fim a gente ganhou, né, porque a gente era a maioria e tá bom, vamos cantar Tremenda Graça amanhã. Aí chegou no outro dia, finalmente o dia que a gente cantou, tocou pela primeira vez. Foi nesse dia, a gente, eu acho que foi em setembro, Isso. de setembro. Vamos lá cantar a música Tremenda Graça. Foi um desastre. Eu misturei. Ele misturou todas as letras e eu fiquei calada lá, só fazendo. Eu misturei. Como que era a parte do cordeiro? Eu só cantava digno é o cordeiro. Só isso que eu cantei. Eu misturei a música, o verso de uma com a verso da outra. Enfim, foi assim, aquela coisa, né? E foi aquela confusão, mas foi bom. Foi legal. Depois a gente foi cantando outras canções, foi um momento bom. Eu toquei pela primeira vez. Aí eu comecei a stalkear ele no Instagram, comecei a ver lá. Mas eu não segui. Na verdade, eu acho que eu segui. Ele não me seguiu de volta, eu parei de Eu nem seguir. mexi no Instagram, gente, nessa época. Eu tinha Instagram só por ter. Aí, o que aconteceu? Depois de alguns dias, eu descobri que eu ia ficar de recuperação em uma matéria, em inglês. E porque eu não dava muita importância, as outras matérias eram mais difíceis, em inglês é fácil, todo mundo passa, e eu deixei pra lá. Então, eu tinha passado em todas as matérias e tava quase ficando de recuperação em inglês, que é a matéria mais simples do colégio. Mas só que, na verdade, não foi só eu. Vários alunos também tinham ido nessa mesma que eu fui. A culpa foi o professor. Não. E a gente tava quase todo mundo de recuperação. E o professor falou que todo ano eles tinham um momento lá da consciência negra, né, amor? Todo ano. Não sei se isso existiu em outros anos, mas dia 20 de novembro tinha um momento que as pessoas faziam algumas apresentações, dançavam algumas músicas ou cantavam. E ele falou, olha, se vocês quiserem, eu dou 1 ponto pra turma toda, se todo mundo dançar uma música em inglês no dia 20 de novembro. Eu falei, mas professor, como que eu vou dançar? Eu tô precisando de nota e tal. E eu não danço, eu sou crente, eu não vou dançar essas músicas com esse povo aqui. Como que o senhor fala isso? Manda eu fazer outra coisa. Aí, ele sabia que eu cantava, eu já tinha cantado lá na sala, ele já tinha me visto cantar. E eu convidava ele também pra ir no Rollins Park. Então, ele falou, você canta, né? Eu falei, sim. Aí ele, então você canta uma música em inglês. Pode escolher qualquer música em inglês lá, aí você canta. Aí foi eu com a minha cara de que nunca tinha cantado em inglês, não sei falar inglês, eu não sabia de nada. Eu falei, tá bom, porque eu precisava na nota e era a minha única chance. E aí eu lembrei de uma pessoa que tinha cantado comigo alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Vai mandar mensagem. Não tinha ninguém que eu conhecia lá no colégio que sabia cantar e tocar. Aí eu até perguntei pro professor, na mesma hora, eu lembrei do Matheus, né, gente? Eu até perguntei assim pro professor, eu posso cantar com pessoas de outra turma? E aí foi quando eu decidi mandar uma mensagem pra ele. Ela mandou uma mensagem dizendo, explicou, né, que ela precisava da nota e que ela tinha que cantar em inglês, mas ela precisava de alguém que tocasse pra ela. E que cantasse. E que cantasse, que ajudasse ela cantando e que tocasse pra ela. E eu, assim, pode ser. E olha, eu vinha... Se fosse outros tempos, eu não teria aceitado, porque como eu vinha estudando, mas nessa data aí do dia 20, perto do dia 20 de novembro, eu já tinha passado o Enem, então já tava tranquilo, já tinha feito. Mas mesmo assim, ele me ignorou, gente. Porque eu, assim, passou o Enem, mas eu já não tava quase nem querendo mais ir pro colégio. E... Terceiro ano,
Fazer o que na escola? Aí ela falou isso, eu pensei assim, eu falei, eu não tô fazendo nada, não, eu vou. Eu vou cantar. Vamos cantar. Eu falei, não, pode contar comigo, vamos escolher a música aí e a gente ensaia. Na verdade, ele não falou pode escolher a música aí. O que você falou, amor? Que você gostava de uma música. Ah, é Porque era a verdade. única música que ele sabia Eu cantar dei, em inglês eu dei a também. ideia, eu gostava muito da música Scand of Grace. Que é a nossa música. É a nossa música por causa desse momento. E aí eu falei assim, olha, tem uma música que eu gosto muito, que é Scandal of Grace, do Wilson. Aí eu falei, você conhece? Aí eu falei, conheço, claro. Claro que eu conheço. Conhecia não, gente, conheci no dia. Ela foi pesquisar a música e falou, não, pode ser e tal. Eu amo ela. Eu gosto muito dela. Eu, então beleza, legal. Vou cantar a música que eu gosto de cantar na escola, beleza. E aí, nisso, deixamos marcado essa apresentação, que a gente ia apresentar junto. E falamos, não, um dia a gente ensaia aí, um dia a gente marca lá na escola de se encontrar e ensaiar. E eu fiquei, gente, eu anotei a música toda. Do jeito que eu sabia entender, aquele inglês que a gente entende. E eu ensaiava todos os dias. Quando eu consegui cantar o primeiro verso, eu mandei um áudio pra ele. Quando eu consegui cantar o segundo verso, eu mandava um áudio pra ele. E ele só, beleza, ok, muito bom. Era assim as mensagens do Matheus pra mim. Aí eu aprendi a cantar a música toda, né? Porque o primeiro passo era isso. Depois que a gente deveria ensaiar, ele já sabia cantar. Aí eu aprendi e mandei mensagem pra ele, vamos ensaiar? Aí ele me ignorava. Não, não era que eu te ignorava. Eu falava, vamos, mas não conseguia marcar o nunca ensaio. marcava. Aí a gente ficou assim durante algumas semanas pra marcar. Porque ele não marcava, gente. Foi vários dias, amor. Não foi só uma semana, não. Sabe por quê? Porque a gente só ensaiou uma vez. Tivemos um ensaio na véspera Um dia antes do dia 20. Foi o único dia que ele teve tempo. Na véspera do dia 20. E ainda foi no horário de aula. Ele me roubou da minha sala. Ela disse que foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu cabulei aula. As minhas amigas estão de prova, põe aí. Malu, Cristal e Luana. Aí beleza, ensaiamos a música, ó, vamos cantar Todo assim. mundo no colégio viu a gente ensaiando. O povo viu a gente ensaiando, aí já começou a coisa. falar uns burburinhos. Bom, mas Aí no outro até dia, então, o que aconteceu? não tinha nada, até então não tinha sentido nada, a gente só tinha Não ensaiado. tinha sentido A gente nada. já tava se conhecendo. Não, a gente nem tava se conhecendo, a gente não conversava, a gente A gente só falava só sobre essa sentou e música cantou. e só ensaiou. Aí no outro dia, Aí eu toda tímida lá. Matheus dia também. 20 de bem. novembro, chegou o dia da apresentação e a gente tava confiante. E aconteceu aconteceu uma coisa legal, muito interessante, que a gente foi cantar essa música Scand of Grace, mas a gente não sabia como que a gente ia conectar ela com o contexto de Consciência Negra. A gente ia cantar a música do nada em inglês, no dia da Consciência Negra. E não tinha sentido nenhum. Mas aí, alguns dias antes, teve uma conferência na igreja da Roberta, que lá um missionário falou, né, que existe uma canção, um hino da harpa, em inglês no caso, né, que é Amazing Grace, que já é muito parecida a letra das duas. E era uma música que eu conhecia Amazing Grace, eu já tinha ouvido o verso dela. E aí ela foi e trouxe pra mim, falou, olha, e se a gente cantasse, antes de começar a cantar Scand of Grace, a gente contasse a história. Porque a história era muito interessante, tinha a ver com isso. É porque era uma música que ela nasceu, né, quando os escravos negros eram transportados nos navios. E diz a história, né, que essa canção esse hino começou a ser cantado Por lá, isso. né, os navegantes ouviam eles cantando. Então a gente já pensou, poxa, que interessante, vamos falar sobre A gente fé. foi pesquisar a história direitinho pra poder contar, antes de cantar a música, né? Sim, aí a gente contou a história, cantamos Amazing Grace depois que a gente cantou essa outra música, Scand of Grace. Porque essa música Amazing Grace foi a partir dela que surgiu tantas músicas falando sobre a graça de Deus. E a música que a gente ia cantar, a tradução é Escandalosa Graça, né? Então tinha tudo a ver. E deu tudo certo, as pessoas se emocionaram, porque até então, tipo, o povo tava dançando, tava fazendo uma apresentação só pra ganhar nota, só pra fazer. E na hora que a gente foi falar, a gente realmente foi um momento que a escola toda tava lá, porque era obrigatório, toda a escola tá lá, verdade. e foi algo que eles ouviram e realmente fez sentido. Aí a gente contou a história, cantamos a música e foi aquela coisa, foi muito bom, o povo gravou, bateu palma. Era a minha música favorita na época. Até hoje é. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido, de ter ido, sabe, apresentado, cantado essa canção. No final do meu terceiro ano. No colégio. Minhas últimas semanas ali, eu ter cantado essa música e o colégio todo ter visto, foi muito bacana. E aí acabou a apresentação,
né? Acabou nessa história. Eu não tava tão mais afim de ir pro colégio, eu tava nas últimas semanas, acho que faltando só 18 dias, né? 18 dias. Pra acabar as aulas, então eu já tava no terceiro ano, já tinha passado já desde o terceiro bimestre, eu já nem queria mais pro colégio. Inteligente, né? Mas... além de PS, bonito, ele era um dos top 10 do colégio. Tá, mas Os espera aí. mais inteligentes do colégio. Gente, imagina. Mas aí, o que aconteceu? Depois da nossa apresentação, a gente se despediu e tal, falou que foi muito Tchau. bom. Despedimos e tá bom, tchau e acabou. Mas aí eu não fui embora, eu fiquei até mais tarde um pouco esperando Tá na hora de meus acabar. pais buscarem, né? E a Roberta tava lá na vivência, né? Que chamava, onde tinha as cadeirinhas. Tava sozinha. Ela tava lá sozinha, sentada. E Com violão. Com Você violão. tocou o meu violão. Ela levou o violão pra eu tocar. E aí ela tava lá. E eu falei assim, poxa, eu vou perguntar pra ela, né? Por que ela tá esperando e tal. Porque geralmente ela ia Conversar embora com de ela, ônibus. né? Eu já não ia fazer nada, eu tinha que esperar Tava mesmo. esperando o ônibus, gente. Aí eu fui e sentei na mesa com ela. E Sentou na minha frente. sentei na frente dela e aí a gente começou a conversar. Nesse momento, logo depois que a gente cantou, nesse momento foi quando a gente realmente começou a conversar. E em poucas palavras que a Roberta falou sobre ela, sobre a casa dela, ela falou que os pais dela eram pastores. E contou várias histórias, começou a contar ali, eu comecei assim, poxa, mas que pessoa interessante, né? Que pessoa legal, que história legal que ela tem. Tipo assim, eu não imaginava que ela... Eu perguntei assim pra ele, qual é o seu testemunho? Me conta o seu testemunho. Aí ele, me conta primeiro você. Pronto, foi a história, porque Foi. eu nem terminei a minha história, na verdade. Ela nem terminou, porque não deu tempo, Não mas... deu tempo. Do pouco que ela falou, eu me interessei, né? Eu me interessei por aquilo que ela disse, por toda a história, ela falou dos pais dela. Legal. Eu falei, poxa, eu quero Não conhecer foi mais. a minha beleza, gente. Oh, meu Deus. Aí, tá bom, nesse dia a gente conversou, deu horário, fui embora. O pai dele chegou primeiro do que o meu ônibus. Foi. Aí a gente foi junto até lá na rua. Aí foi a primeira vez que a gente se abraçou. Foi, pra eu dei um despedir. abraço, Porque a gente nos não despedimos. se abraçava e tal. Foi a primeira vez. Foi uma despedida normal, mas a gente, vamos dizer, a gente tava começando a se tornar A gente amigos. se conheceu naquele dia. Aquele dia foi o dia que a gente começou pra se conhecer mesmo. E esse foi o dia 20, o dia que a gente considera como... O dia que a gente se conheceu. É isso mesmo. Aí, gente, nesse dia, então a gente se despediu e eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, falei, mãe, hoje eu cantei uma música gospel lá em inglês, acredita, com uma menina. Aí ela, é mesmo, filho. Eu falei, olha aqui o vídeo nosso aqui, ó. Aí eu mostrei pra ela o vídeo, ela ficou assim, ele não é de me mostrar as coisas, porque ele tá mostrando o vídeo cantando com essa menina. Aí a gente conversou à noite, né? E eu não precisava mais ir pro colégio, não tinha mais necessidade nenhuma de ir pra escola, eu já tava com a cabeça cheia também. Mas eu não faltei mais nenhum dia depois desse dia, depois que a gente Gente, ele conversou. faltava muito, inclusive. Antes eu dias faltava demais. No Holy Spark, dele ter faltado Holy Spark, ele era da liderança e faltava. E ele parou de faltar. Todo mundo. Eu faltava muito no meu terceiro ano, porque tinha vezes que eu simplesmente falava assim, não, hoje não vai ter nada de bom, Não vou quero. pegar, vou ficar estudando aqui de Eu casa. sou inteligente mesmo. E aí, eu sei que eu não faltei nenhum dia, desde esse dia que eu conheci ela, os últimos dias de aula eu fui em todos até o último dia, só pra poder ver ela. Aham. E a gente conversava muito. E os nossos assuntos eram sempre Sobre Deus. sobre Deus, sobre igreja, sobre a palavra. A gente não falava nada da gente mesmo, dos nossos sonhos, das nossas vontades e tal. De relacionamento, muito menos. A gente só falava sobre Deus e palavra. Era o assunto. A gente conversava sobre palavras que tinham sido ministradas na igreja dela e eu falava na minha. E aí a gente contava o que a gente achava, o que a gente poderia fazer, o que a gente pensava. E o nosso assunto era esse. E era bom, a gente passava o tempo, né? E assim foi nos últimos dias de aula, né? Eu acabei de lembrar uma coisa. O terceiro ano, lá no colégio, eles comiam primeiro, depois era o segundo e por último o primeiro. Então, o que acontecia? Eu não comia pra eu poder falar com ele. Olha, gente. Aí as amigas dela vieram me procurar e falaram assim, Matheus, a gente queria sua ajuda, porque A gente tá percebendo que a Roberta tá muito estranha. eu acho que ela tá com anorexia. Ela fala pra mim, a gente precisa da sua ajuda, porque a gente fala, ela não vai ouvir, mas parece que vocês dois estão se dando muito bem. Vocês estão conversando todo dia, toda hora e tal. Ela tá deixando a gente, olha. Ela estava lá comendo sozinha, o Matheus vindo pra se encontrar comigo. E ela, Porque eu já tinha comido e elas indo comer e a Roberta lá me lá esperando. na sala, esperando. E aí as amigas delas vieram me procurar, eu falei assim, ó, vou falar com ela, não pode ficar sem comer mesmo não. Mas assim foi, esses últimos dias foram dias que a gente achou bom, mas acho que cada vez que a gente conversava um pouquinho mais, a gente pensava na possibilidade de algo acontecer. De algo. Isso.
Até que um dia eu vi ela postando que ia ter tipo um treinamento lá da De igreja coach. dela, um treinamento coach da igreja dela, e eu me interessava por esse assunto na época, hoje também ainda me interessa. E eu falei pra ela, poxa, como é que faz pra participar? Eu queria participar e tal. Aí ela foi e falou, não, é da minha igreja, é a apóstola lá da minha igreja. E vai ser tal dia, no Treinamento de hotel, inteligência emocional. treinamento de inteligência Familiar emocional. e espiritual. Lembro de Muito bom, ser mais. Aí a gente foi, eu falei assim, poxa, eu quero participar, como é que faz a inscrição? Fiz minha inscrição e foi mais, na verdade, quase que mais uma desculpa pra encontrar ela em mais um dia da semana, né? Já que a gente só tinha os dias Foi da no semana. sábado. E A nesse gente dia passou o dia todo foi, junto, passamos o sábado todo e estudando. aprendendo sobre tudo, gente, absolutamente tudo. Foi um intensivo, né? Como que fala? Uma Intensivo. imersão mesmo. E aí a O dia gente todo. aproveitou demais, aproveitamos muito mesmo. Pela Eu vi primeira ele pela vez, primeira vez fora da escola, e com pela uma roupa primeira sem vez uniforme. eu dei carona pra ela. E na verdade foi a primeira vez que eu saí de carro sozinho também. Então ela foi minha primeira carona. Eu ainda tinha, Que fofinho. eu tinha 17 anos, não Ele tinha nem não me carteira. deixou na porta de casa, gente. Ela mentiu. Eu falei que a minha Não. casa era bem ali, ele não precisava entrar. E ele Aí ela mentiu pra mim, me disse deixou lá e eu fui andando. ela mentiu, disse que a casa dela era ali do lado, mas não era. Aí assim, foi. A Muito partir bom. daquele dia ali já vinha algo no coração, começando a Mateus. surgir. Porque eu não estava aberta ainda para Uhum. relacionamentos. Gente, eu tinha acabado de fazer uma oração para Deus alguns meses antes que eu não queria gostar de ninguém até eu completar 18 anos, até eu ter idade de namorar. Porque eu não queria namorar antes dos 18 e eu era muito nova, eu queria focar nos meus estudos. E acaba que a gente, por ser adolescente, né? Eu, na época, tava no início, assim, da minha adolescência. Quem é adolescente, quem já passou por isso, sabe, né? Que a gente acaba se apaixonando por várias pessoas. Graças a Deus, Deus não permitiu com que eu me entregasse a ninguém, mas eu me frustrei muito em gostar de uma pessoa e não poder me relacionar, ou então da pessoa... de eu descobrir que a pessoa não é nada daquilo que eu tava imaginando. E foi um dia que eu fiz uma oração: Deus, guarda no meu coração, eu não quero sentir isso por ninguém, eu não quero sentir paixão por ninguém. Eu não quero ficar me ferindo com essas coisas, né? Eu quero realmente encontrar somente o meu marido e gostar somente dele, me casar com ele, pronto. Então, não deixe com que eu Goste de alguém. faça gostar de alguém antes dos meus 18 anos. Então, eu tinha feito uma oração muito sincera e eu tava muito confiante. Então, o Matheus brincando assim, mas eu, na verdade, estava muito fechada. Eu não queria realmente me relacionar com ninguém, porque, primeiramente, eu não tinha idade pra isso. E depois porque eu sentia que não era a hora. Eu via que Deus queria realmente que eu ficasse focada nele, nas coisas dele. Mas aí, Deus colocou no meu coração pra me orar pelo Matheus. Por isso que eu achei que a gente se aproximou tão rápido, né? Porque eu tava orando por uma coisa específica que não é necessário abrir aqui. Mas eu fiz um propósito de alguns dias orando por uma coisa que eu percebi que estava meio diferente, que poderia ser um motivo de oração. E comecei a orar por algo específico na vida dele. E depois de alguns dias... Não, quando acabou o meu propósito de oração, acho que eu fiquei mais ou menos uns 10 dias orando, foi o meu propósito. Alguns dias depois, ele veio me falar: olha, Roberta, aconteceu isso na minha vida, era uma coisa que eu jamais imaginava que ia acontecer, mas que eu esperava muito, que toda a minha família esperava. E foi exatamente o que eu estava orando, né, amor? Sim. E ela veio pra me contar, eu até fiquei assim... Já tava, né, olhando ela, e quando ela chegou e falou pra mim que ela tinha feito um propósito pra minha vida em uma área que eu não tinha comentado nada com ela, e era uma área que eu precisava muito de oração naquela época. E então aquilo ali pra mim foi uma confirmação de que ela realmente era uma pessoa de Deus, uma pessoa que seria amiga mesmo. E isso me confortou o coração. E eu me abri pra ela e falei assim: olha, realmente obrigado por estar orando. E alguns dias depois aconteceu a resposta dessa oração dela. Veio a resposta, uma atitude que, assim, nos alegrou. E eu compartilhei com ela, falei assim: olha, meu coração se encheu de alegria mesmo. E eu agradeci muito a ela. E isso fortaleceu ainda mais. A nossa amizade, né? Sim. Gente, ali foi onde eu realmente percebi que queria estar mais próximo dela. Então eu também tinha uma coisa pra falar pra ela há algum tempo já. E eu falei pra ela que com as nossas conversas, com aquilo que a gente vinha conversando, estava fazendo muito bem. Estava incentivando demais, nos incentivando a buscar Deus, a conhecer mais a Deus.
e era algo que estava sendo muito, muito bom para mim. Ainda mais pelo período que eu saí ali, e quem estuda sabe que às vezes quando você entra naquela rotina de estudos, aquilo vai te tomando ao ponto de a igreja, Deus acabar não sendo mais prioridade. E eu tava prestes a entrar nisso, sabe? De estudo, e não ter cabeça mais para ministério, para igreja. Mas a Roberta foi alguém que chegou nesse momento exato, que me ajudou ali. Claro que minha família sempre me fundamentou na igreja, mas, querendo ou não, a Roberta foi uma pessoa essencial para que, naquele momento, eu visse o cuidado de Deus, visse a essência de Deus nas coisas. E ali eu falei para ela que eu queria ficar mais próximo dela, que eu queria ser amigo, queria continuar conversando com ela, que já estava sentindo um pouco de medo por saber que os dias já estavam acabando no colégio e a gente não tinha amizade em comum, a gente não era da mesma igreja, a gente não fazia nada em comum, a gente só se conhecia no colégio. Escola. Mas Ficou vermelho, gente. fiquei todo vermelho, assim, e eu fiquei preocupado, porque, assim, poxa, uma amizade tão preciosa, que a gente aprende tanto quando a gente conversa, e eu não quero perder. Eu cheguei e falei isso pra ela. Gente, eu também fiquei muito feliz de ouvir isso dele, uma pessoa que era tímido, que não falava muito, que não me expressava muito, e ter se abrido comigo daquela forma foi um presente, além da amizade que a gente estava construindo junto. Ele se tornou meu melhor amigo. Por mais que foi pouquíssimos dias, mas ele virou a pessoa que eu estava conversando todos os dias, compartilhando aquilo que eu mais amo, que é Deus, que é a presença de Deus. Então eu também fiquei com um pouco de medo, de receio. Principalmente eu, depois que ele falou isso, porque eu acho que até então não tinha parado pra pensar. Mas depois que ele se abriu dessa forma, eu falei, meu Deus, o ano tá acabando. Daqui uma semana, mais ou menos. Literalmente, era uma semana. E a gente nunca mais ia se falar. Aí foi então que vamos dizer, a gente continuou conversando, continuamos compartilhando aquilo que a gente vinha aprendendo, aquilo que a gente já sabia de relacionamento, aquilo que a gente já sabia de amizade. E a gente foi compartilhando tudo isso. E aproveitando os últimos dias ali, confiando em Deus, então a gente, assim, fomos nos gostando mais. Fomos organizar também o encerramento do Holy Spark naquele ano, que foi muito bacana. Do ano. A gente saiu para ensaiar junto com o pessoal. E um desses ensaios, gente, eu conheci a família dele, o pai e a mãe dele. Foi. Porque eles estavam jantando em um lugar próximo Ela foi parar de paraquedas numa confraternização das tias da salinha das crianças, lá da minha igreja. Porque eu falei que ia dar uma carona pra ela, né? Porque ela tava sozinha lá com o pessoal e aí juntamos a galera toda. Não, vamos de carona, vamos dando carona. E aí foi ela e mais outra pessoa junto com a gente lá e a gente... ela conheceu os meus pais e foi assim que a gente foi construindo memórias em poucos dias, né? Momentos especiais. Até que chegou os últimos dias. O último dia, na verdade. O último dia. Outra coisa, gente... No dia do encerramento do Holy Spark foi muito bacana, a gente montou uma estrutura, fizemos um culto ali e várias pessoas estavam. Eu falei que ia dar um presente pra ela. Eu falei, mãe, foi engraçado que eu tive que pedir pra minha mãe, porque lá era tempo integral. Eu falei, mãe, passa lá no Mundo Gospel e compra uma agendinha pra mim, que a Roberta gostava muito de escrever. Eu falei, não, vou dar uma agenda pra ela. E além disso, quem me conhece lá no militar sabe que eu usei uma caneta desde o meu primeiro ano. 3 anos. 3 anos eu usava a mesma caneta na farda aqui. Todo mundo falava dessa caneta. Todo mundo falava dessa caneta. Linda. Era uma caneta que era de Jerusalém, de Israel, que o meu líder, o Bispo Ricardo, deu pra gente. Eu guardei, botei na minha farda. Deu pra você. Usei os 3 anos e aí todo mundo falava dessa caneta. E nesse dia eu dei a agenda com a caneta pra ela. Com a caneta, gente. E no último dia de aula, a gente foi fazer uma confraternização, né, com o pessoal, amigo da Roberta, na casa da Malu. E ali, oficialmente, era o último dia que a gente ia se ver naquele ano. A gente não tinha mais esperança de se ver, talvez nem outro dia, né? Eu tinha certeza que ia acabar ali, gente. Meu coração já tava doendo e ao mesmo tempo, não. Deus tem sabe de amizades tudo. que são só pra um tempo mesmo. Eu não tinha esperança, não, que ia continuar. Então, naquele dia... Mas eu fiz uma coisa. Naquele dia, foi o último dia que a gente se viu. E a Roberta me deu um livro. Gente, no final da nossa confraternização, quase a gente indo embora, a gente ficou um tempo só lá na área da casa conversando. E a gente falou sobre várias coisas, né, amor? Uhum. E
Eu decidi dar um livro pro Matheus. Quem chuta Pra que livro pra é? quem é da Manancial já sabe, né? O livro do apóstolo Marcos, Relacionamento, Acidente e Acidente do Destino. Destino. Ela já falava sobre esse livro e ela me deu esse livro e E falou era assim, essa aqui vai ser a sua desculpa pra você me ver depois. Você tem uma desculpa pra me ver, porque você tem que devolver o meu livro. Eu não dei, eu Exatamente. emprestei. Ela emprestou pra mim. E eu dei também a pulseira da arca. Foi, e a pulseira da arca, que era uma pulseira que ela usava, que eu achava muito bonita. Eu falava que era pra ela me dar e tal, e ela me deu Igual eu nesse dia. falava pra ele me dar a caneta, ele ficava falando. Eu não queria dar minha pulseira da arca, gente, porque Mas ela deu. E tá bom, aquele dia foi o último foi dia. o último dia. Então, em menos de, foi o quê? 18 dias, A gente viveu tudo Tudo isso isso que a mais gente um contou. pouco, que a gente não conseguiu contar aqui. que não deu tempo de contar, o vídeo já ficou grande. Mas tudo isso nós vemos o cuidado de Deus em nos preservar, em conhecer como amizade. Nós nos conhecemos como amigos, estávamos focados em outros propósitos, mas Deus tinha um propósito maior. E ali começou uma história muito linda. E, gente, em tese, acabou aí nossa história. A Mas gente vai gravar outro vídeo contando. Se vocês quiserem, é claro, escrevam aí, parte 2. acho que vocês vão querer pra continuar, né? E foi isso, gente. Assim foi o início da nossa história. Foram só 18 dias que passaram voando pra nós. Mas a gente aproveitou muito. Pareceu quase 2 meses que a gente passou A gente junto. tentou resumir ao máximo e ainda tem muita coisa que a gente não conseguiu contar aqui, mas a gente viveu 18 dias que pareceram ter sido o ano todo. Parece que a Exatamente. gente viveu isso durante o ano todo. E ali a gente se conheceu, né? Construímos uma amizade, sempre Deus preservando nosso coração. E a gente sempre buscando não entregar o coração, não colocar o coração, assim como já vinham nos aconselhando há muito tempo. Então a gente decidiu realmente entregar nas mãos de Deus e confiar. essa amizade e confiar. E o restante vocês vão saber nos próximos vídeos. Gente, é isso. Queremos demais que a nossa história possa abençoar você, te inspirar, te ajudar, você que é mais novo, você que é mais velho. Deus, Ele ama sonhos e nós sonhamos com muito do que a gente está vivendo hoje. E é por isso que nós estamos aqui compartilhando com vocês, debaixo daquilo que Deus tem pedido para nós, né, meu bem? Um pequeno spoiler pro próximo vídeo. A gente não começou a namorar logo depois disso. Demorou. A gente foi namorar só quando eu completei 18 anos, como eu falei no início do vídeo. Ela tinha só 15 aqui, Ou tá, seja, gente? A gente esperou durante 3 anos, né, amor? É uma história muito legal. 3 anos sendo melhores amigos. Então, espero pelo próximo episódio para você saber tudo. Se esse início da história abençoou você, coloca aí também. Tchau, gente. Tchau, Até mais. Até o beijo. próximo vídeo.